Um estádio de futebol é como um templo, um espaço de fé, esperança, vibração, mas também de frustrações e tristezas. No palco verde, os jogadores trajados de azul, preto e branco lutam para vencer os adversários. Nas arquibancadas, torcedores fazem do estádio a sua casa. Desde 1954, geração após geração, milhares lotaram o Olímpico com uma única certeza: ajudarem os bravos a tornar o Grêmio Futebol Porto-Alegrense o maior de todos. Por quê? Para o gremista, nada pode ser maior. Com as histórias dos que passam pelo seu campo e sua arquibancada, um estádio de futebol tem vida própria. Pelo Olímpico, passaram grandes jogadores, homens que fizeram a história do time, do clube e da torcida. Por aqui, também passaram dirigentes obstinados, homens que se doaram pela grandeza do Grêmio. O Renato pela ponta direita, vai cruzar, cruzou, atenção, entrou César de cabeça, gol! Eu pedi que acreditassem. Eu nunca deixei de acreditar que o Grêmio ia ser campeão da América. Mas o Grêmio trocou de endereço. O Olímpico está fechado em silêncio. O lugar que durante 59 anos abrigou o rugido de milhares de torcedores e foi a referência para inúmeras gerações dentro e fora do campo, agoniza à espera de um futuro em que nada restará das suas paredes, mas para sempre lembrarão o seu passado. É esta história que o TVE Repórter de hoje vai contar. Como personagens importantes na trajetória do Grêmio lembram o Olímpico e sentem o fim de uma era que deixará saudades em toda a nação tricolor. A Baixada era um campo superado, né? Porque era um campo antigo, tá? Ainda como todos os antigos, todos de madeira, tá? E numa quadra, um quarteirão só fechado, não é nem quarteirão, tá? Que tinha um número X de pessoas, mas não podia entrar. O pessoal sentava em cima de madeira, de tábuas, no pavilhão. O que era bom é que tinha uma abertura que o pessoal olhava para o hipódromo e quando o jogo estava meio chato, a gente assistia às corridas do hipódromo, que ficava do outro lado da rua. O Grêmio se interessou e acabaram comprando a área ali onde foi o Olímpico, né? Compraram aquela área e começaram a construir lá. E quem foi o homem da época lá foi Saturnino Vazelotti. Eu acompanhava pelos jornais o crescimento do Estádio Olímpico, tijolo por tijolo, e essa
loteamento que tem de casas lindas, casas de luxo que tem aqui, não tinha nada. Tinha inclusive um descampado, parecia que tinha, a gurizada usava para fazer as peladinhas de futebol. E eu me lembro que gostava, costumava ir aos domingos e ali ficava sentado ali, tomando sol, ou quem sabe até com uma bolinha por ali, não sei o que, mas eu vi o crescimento do Olímpico. E eu tive a felicidade de jogar o primeiro jogo no Estádio Olímpico contra o Nacional de Montevidéu, no qual nós tivemos assim um início brilhante, vencendo de 2-0, 2 gols do Vitor, um centroavante daqueles da época mesmo, que no momento que a gente precisava ele estava sempre ali à disposição. Lembro com saudade da festa inaugural, em 1954, eu estava nas arquibancadas em companhia do meu irmão que havia jogado no Grêmio, ele na equipe profissional, eu só joguei na equipe júnior, tive a sorte de, não jogava bem e não me mandaram para cima não. E assistimos à inauguração do Olímpico, e jamais ia imaginar na minha vida que fosse acompanhar o crescimento e a conclusão dele, né? Para vir para cá, isso aqui era um paraíso. A entrada aqui, o campo, um tapete, os vestiários, assim, com todos os requintes que mandam mesmo as federações que os clubes deveriam ter, estavam aqui. Assim, a parte esportiva do torcedor, toda aquela área, assim, bem diferente daquilo que era meia dúzia de pessoas em cima de um pavilhão de madeira a gritar e meia dúzia do outro lado, que eram os adversários. Então, a vinda para o estádio era uma expectativa de uma modificação na vida do clube, que até aquela época o Grêmio teve uma conquista em 1949 e vinha se arrastando, e vários jogos perdendo. O futebol lá era muito místico. Vinham pessoas benzer camiseta, benzer o time. O primeiro Grenal Olímpico foi lamentável, sob todos os aspectos. Assim. Uma dor muito grande, um Grenal que o Grêmio teve a infelicidade de não jogar bem e ter tomado 6 gols do Internacional. O placar foi 6-2. Eu vim para cá em 54, saí em 70. Foi 15 anos. Eu me lembro até hoje. Não tinha nada disso aqui, nada, era um portão que tinha aqui, era um domingo. E eu jogava futebol ali no Partenon. O nosso goleiro, o Sérgio Massortou Nunes, depois de ter tomado um gol, o quarto ou o quinto, não me recordo bem, ele simplesmente disse para nós ali, larguei, e foi embora. Indo embora, e nós conseguimos, eu e o Enio Rodrigues, que era o capitão, conseguimos pegá-lo na pista. Ele já estava na pista para descer para os vestiários. Ele vinha de calça curta, na chinelo, aquelas alpargatas. De tarde aqui, para mim só a alegria de ver essa parte do Olímpico aqui, já era uma emoção para mim, olhar ali, né? Depois nós nos recuperamos, né? O Grêmio formou uma equipe de muita vontade, muita qualidade. Então nós tivemos assim uma temporada, assim, eu joguei praticamente aqui 15 anos. De 12 campeonatos que eu tenha participado, nós vencemos 9. Então a cifra está boa, eu acho que o resultado, para mim, esportivamente, foi muito bom. 9 campeonatos em 12.
Eu me sentei na arquibancada, para mim era uma alegria, né? Era uma alegria imensa só estar ali. E naquela época já tinha uma certa implicância, né, com os baixinhos. Então a minha dificuldade era muita, né? Minha dificuldade era muita. Mas aí eu fui indo, fiquei aspirante, né? Fiquei no aspirante. E depois aí eu tive a sorte, né? Que um dos melhores jogadores do Grêmio, que foi o Gessi, foi para a Portuguesa. E ali eu comecei a assumir o lugar. E assumi. Minha estreia para mim foi boa, porque eu estreiei num Grenal. Então, para mim foi muito importante, porque eu fui substituir um dos ídolos do Grêmio, que era Juarez Teixeira na época, Ayrton, Ortunho, esses monstros sagrados, Milton, e eu fui substituir o Tanque. Então a torcida esperava no mínimo que eu jogasse bem. E tive sorte, aos 2 minutos, 64, eu fiz um gol. No primeiro tempo, logo de início, então me deu mais confiança. No segundo tempo, eu fiz outro gol. Isso aí me deu uma garantia e a torcida acreditou mais. Esse guri, de repente, aí vai dar alguma coisa, porque no Grenal ele fez 2 gols. Era uma maravilha, né? Era uma maravilha. Tinha um anão pela direita, que todo mundo olhava assim, e aquele pequenininho. Mas era rápido, ligeiro, driblador, né? Eu, no meu estilo, mais de deslocamento, pensando, né? Auxindo aquela fera, né? Aquela fera que não tinha medo de ninguém, né? Um bugre, a gente chama de bugre ele, né? Bugre, metia o peito, tu lançava a bola, ele metia o peito, ia, não dizia nada, isso, aquilo. E o Volmir era um touro indomável. O que eu mais recordo foi o de 64, né? Que me deu a oportunidade, título de 64. Me deu a possibilidade de estar até agora aqui falando para vocês, de ter feito 13 gols em Grenais, e o Grêmio ter me dado a oportunidade de ter feito 264 gols no Olímpico. Não é? Em toda a carreira eu fiz 636 gols, mas estou falando de 264 no Olímpico, não é? No Grêmio, e mais os 13 gols em Grenais. Com insistência é o Grêmio. E afinal, o gol de empate. 1-1, placar justo de um jogo empolgante, uma festa do futebol. André! Chuveiro na área para Renato. Campeão da América! Eu disse que acreditassem! Eu pedi! Rebote, o Ailton, uma bomba, gol! Gol do bicampeonato! Gol do Bi! O Grêmio é Bi! O Grêmio é Bi! O Grêmio é Bi! Bicampeão do Brasil! O Grêmio é bicampeão do Brasil! Ailton é o nome do gol! O Grêmio é bicampeão do Brasil! O Grêmio! O Grêmio! O Grêmio é bicampeão do Brasil no gol do Ailton!
os primeiros 7-3, 7-4, 7-5, 7-6, foi de tristeza, perdendo. E o mais importante disso aí é que todos os grenais tu tinha que ganhar, porque não importava que tu ganhasse o campeonato, mas o Grenal tu não podia perder, que na verdade o Grenal se resumia num campeonato. É o Grêmio no contra-ataque. Deu a Tarcísio, a penetração de Tarcísio, atenção, o Grêmio! Houve uma coincidência aí, entendeu? Na minha volta, justamente na minha volta, que o Tele Santana tinha feito uma equipe tida como velha, não é? E nós ganhamos o Campeonato Gaúcho. Bom, eu cheguei em 77 ao Grêmio. O Grêmio perdia há 8 anos. Os únicos jogadores que ficaram para 77 foram Tarcísio, Iura e o Anchieta, a qual eu vim substituir naquele ano 77, que eu considero um dos anos títulos mais importantes da história do Grêmio. Que ali o Grêmio começou a crescer. Nós tivemos o Grenal aqui de 77, onde estava lotado, o Estádio Olímpico, não lotação total, né, mas lotado. E eu perco o pênalti. Atenção, Tarcísio. Sem comentários. O André Catimba faz o gol e tenta fazer a cambalhota e teve estiramento. E a gente se consagra campeão. Quebramos um pouco do gelo, né, do Internacional. Limpou, vamos ver o que ele vai fazer. E é gol! Gol do Grêmio! Na pressão, para não deixar o tempo correr. O Grêmio decidiu logo. O Grêmio estava precisando de mais lugar para mais gente. Sem dúvida nenhuma. Vivia o Grêmio cheio. E outra coisa, faltava para o Grêmio lugar de categoria, lugar de gente que comprasse um camarote. Ergueu no patamar 4 paredes mágicas, tijolo com tijolo num desenho lógico, seus olhos embotados de cimento. A parte superior do Olímpico foi construída em módulos de 30 metros. Quando ele foi inaugurado, tinha 2 módulos, tinha só 60 metros de parte coberta. Quando eu comecei a trabalhar, tinham terminado o bloco 3, o bloco 4 e estavam começando o bloco 5, que era no lado de lá. Aí eu resolvi, aí eu fiz, aí o problema do dinheiro. Aí eu consegui que a torcida do Grêmio desse o dinheiro. Tá? Eu corri esse Brasil todo, convidado, eu fui para esse norte todo, festas e festas, nós não tivemos um tostão de ninguém, tudo doação. Ou dava 50 pila ou um saco de cimento. Como eu sou de Sapucaia, houve uma ida dessa em Sapucaia, na fábrica de ferro, não esqueci o nome. Mas o doutor Hélio não se deu conta que eu era de Sapucaia. Aí foram, jantaram e tal. Mas o dono queria me ver. O dono da fábrica falou, olha, doutor Hélio, tudo bem, nós vamos dar 3, 4 toneladas de ferro para ajudar a concluir o Estádio Olímpico. Só que o senhor perdeu mais 3 toneladas de ferro. Mas como que está aí? Então, está aí o fulano, está aí Beltrano. Tá... Não, tinha que trazer o Alcino. Se o Alcino viesse, nós demos 5 toneladas, nós íamos dar 8. Então eles fizeram uma janta só para mim
para poder ganhar essas 3 toneladas aqui. Já era para ter ganho. E aquele time começou aos pouquinhos, porque a gente já vinha uma bagagem, todo mundo treinando junto, né? Começou aos pouquinhos a dar certo, foi indo e chegamos à semifinal, e a final fomos campeão do Brasil contra o São Paulo, que a gente tinha perdido de 3-0 lá, ganhamos o jogo aqui 2-1 e fomos para lá com o São Paulo com 7 jogadores de alto gabarito e jogadores selecionáveis, né? Mas Dario Pereira, que era uruguai também da seleção, e conseguimos aquela vitória, que foi o primeiro grande passo do Grêmio ser conquistador além fronteiras do Rio Grande do Sul. Chuveiro na área para Renato Sá, subiu para a cabeçada, atrasou para o Baltazar, matou no peito, experimentou uma bomba, tirou. Gol do Grêmio, Baltazar! 1-0, senhores! Pode fazer do Grêmio com 77 anos, campeão brasileiro em 1981. Eu tenho da decisão da Libertadores. De que eu sempre fui de acordar cedo. E a gente, quando eu acordei, cheguei na sacada ali, olhei e a gente já viu o movimento, né? E aquilo começava a fazer com que você começasse a fazer um filme do que aquele dia traria, né, para ti na sua trajetória profissional, na sua carreira no clube, né, na história do clube. Do Penharol na defesa, bola de Casemiro para o Osvaldo, Osvaldo entrou pela grande área, vai experimentar, atirou, entrou para marcar, Caio, atirou, gol! Acabamos de crescer, estamos no corredor falando que nada poderia nos tirar esse título, que nós tínhamos que jogar alma, nós tínhamos que jogar, cada um bota o coração, a alma e tal. E aí escutava aquele, sabe, parecia que era uma cavalaria vindo, sabe, uma guerra. Aí comecei a lágrima sair, entendeu? Que aí eu vi que realmente que as grandes batalhas, as grandes disputas é daqueles homens que têm perseverança, que quer e que busca. Renato pela ponta direita, vai cruzar, cruzou, atenção, entrou César de cabeça, gol! Fábio e eu e mais alguns dirigentes ficamos ali do vestiário, que tem aquela reza final, aquele abraço final, para fechar. E fomos, eu tinha sempre assistido num lugar à direita da tribuna com a minha família. Não era tamanha a quantidade de povo ali, não teve como entrar. E o doutor Fábio, agora nós não vamos assistir o jogo. Porque não se pode ir no gramado, né? Mesmo sendo presidente do clube, não pode, que a Conmebol não permite, existia um número certo de pessoas para ficar lá. Então, eu me lembrei que no refeitório do clube tinha um lugar, se subisse numa mesa, a gente enxerga todo o gramado com uma visão privilegiada, porque não tem ninguém para atrapalhar, enxerga todo o gramado, foi ali que o doutor Fábio e eu assistimos o jogo. Foi ali que nós somos campeões da América. Renato ameaçou o drible, insistindo contra Jerônimo, puxou para o fundo de campo, driblou de novo, preparou, ainda bola com o Renato no fundo, vai cruzar uma bomba, gol! Está
Caio livre pela ponta esquerda, bola passada para Caio, recolheu, dominou, cercado pelo Vermair, procura passar pelo Vermair, dominou de perna direita, levantou para Tarcísio, deixou passar para Renato, preparou, de perna esquerda, tira gol! Gol! Quando chegamos aqui, o contato com o torcedor, aí que a gente caiu a ficha da grandiosidade da nossa conquista. Parecia um Grenal. Loucura, loucura. O campo cheio. E os caras querendo que a gente fosse lá dentro do campo, que a arquibancada cheia, que não cabia todo mundo aqui. Isso aqui tudo lotado. E aí fomos lá dentro do campo um pouquinho, nossa, então não conseguia caminhar. Nós ficamos umas 3 horas aqui dentro, aqui festando com os caras. Aí que tu vê mesmo que realmente tudo isso aí, a Libertadores, o Mundial, tudo valeu a pena, né? Uma coisa que fica gravado, sabe? Até nós iremos, para o que der e vier, mas o certo é que nós estaremos. Em 1995, coincidentemente, o ano do bicampeonato da América, os clubes disputavam paralelamente a Copa do Brasil e o coisa. O Grêmio era o campeão de 94 e estava bicampeão, estava lutando pelo tricampeonato. Perdemos o jogo no último minuto, o gol do Marcelinho. Perdemos o jogo e o título. Isso aí aconteceu, a razão foi o fanismo e uma coisa que eu lembro com emoção, vou lembrar minha vida inteira. Quando os jogadores os corintianos lá naquela alegria, comemorando o título na casa do adversário, alguém começou a cantar o hino do Grêmio. O estádio inteiro cantou o hino do Grêmio. Foi uma coisa assim inexplicável. Eu, inclusive, cantei também junto. E cantei com lágrimas nos olhos. Esquecemos aquela derrota. Foi uma derrota, mas aquilo para nós ali virou até a Libertadores, porque nós perdemos o jogo e o torcedor, quase 55 mil pessoas, gritando e aplaudindo a gente, cantando o hino. Sem dúvida, o jogo emblemático, o 5-0 contra o Palmeiras no Olímpico, e depois a gente perdeu de 5-1 em Parque Antártica. Aquele jogo eu lembro do estádio cheio, né, muito barulho, fumaça no campo. Eu ando no Rio, ando em São Paulo, na Bahia, onde for. As pessoas que me conhecem e são palmeirenses principalmente, aquele 5-0, tu me mataste, só fiz o meu trabalho. Jardel para o Grêmio, no cruzamento que vem da esquerda, o matador vai cruzar, cruzou para o Jardel, vai marcar o gol de cabeça, é gol! Gol! Todos os gols são importantes, há gols que marcam mais. Aquele de cabeça, que eu cabecei a primeira e voltou e eu cabecei 2 vezes. E aquele gol exige uma concentração, uma técnica, né? As pessoas dizem que bateu na minha cabeça, não bateu. Eu cabecei, olhei para ele e cabecei conscientemente. Jardel! Golaço de Jardel! Aquele de São Paulo, acho que foi o gol praticamente do título. Porque se a gente passasse São Paulo, passasse o Palmeiras, a gente estava muito confiante, estava muito unido, um time coeso, com um treinador espetacular. Grêmio, bicampeão da América!
Eu lembro da final nossa com o Nacional, que até eu digo que, pô, a gente não entrou em campo. Entende? A adrenalina era tão forte, a força da torcida, a vibração que passava na hora que a gente entrou em campo, do torcedor para dentro de campo, a gente não entrou, a gente flutuou para o campo. Então foi uma comemoração boa, mas começou lá na Colômbia já, né? Quando nós chegamos no aeroporto e terminou aqui no Olímpico. Tinho cobrou, gol do Grêmio, Tinho! Grêmio, bicampeão da América! O avião sobrevoando a cidade, dando uma passadinha para o próximo, onde estava o Olímpico, e a gente já percebia a movimentação ali, sei lá, 20 mil pessoas em torno, e muita gente em volta ali. Vamos com raça, vamos com força, nós somos campeões. E quando nós subimos no caminhão de bombeiro, uma multidão de gente caminhando, correndo atrás do carro de bombeiro. E a chegada efetivamente no estádio, assim, é uma festa, e tu percebeu a alegria e a satisfação, né, no rosto do torcedor, né, de receber aqueles heróis, né, aqueles indivíduos que foram responsáveis na noite anterior, né, por promover uma alegria que é lembrada até hoje. E quando acabou o jogo em São Paulo, nós jogamos, acho, 70 minutos, com 65, 70 minutos com um jogador a menos. E o jogo acabou 2-0 para a Portuguesa. Acabou o jogo, todos nós com um semblante tranquilo de que a gente era campeão brasileiro. Quando a bola foi para o Paulo Nunes, eu olhei para o Bandeira já. Né? Quando eu olhei para o Bandeira não levantou, eu voltei os olhos para o jogo, e na hora que eu voltei os olhos para o jogo, o Paulo Nunes já estava chutando. A minha memória, que nunca vai sair da minha cabeça, é quando nós somos campeões brasileiros, eu falei para o Filipão colocar o Ailton entrou e fez o gol do título. Olha o levantamento para a Afonso, cortou a zaga, rebote, o Ailton, uma bomba, gol! Gol! Depois dos grandes títulos conquistados ao longo de 59 anos, o tempo de vitórias no Estádio Olímpico Monumental passou. O Grêmio não mora mais aqui. O Templo de Glórias está fechado. Em silêncio, longe dos torcedores, o Olímpico, já a parte em ruínas, aguarda o momento de passar à memória de todos os gremistas. Durante muitos anos, o estádio foi a casa dos jogadores. Ali, eles moraram, se concentraram para os jogos
e construíram muitas amizades. Assim era a vida dentro do Olímpico. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Le tengo rabia al silencio. O todo do Estádio Olímpico. A gente sentia em todos os lugares, em todos os cantos do Estádio Olímpico. Nós éramos uma família, né? A gente concentrava aqui mesmo, né? Ali embaixo em cima do vestiário. Eu acho que é um pouco de nostalgia, uma parcela significante de tristeza. É de fato a nossa casa, você ter o prazer de vir para cá. Era a nossa casa praticamente. Então praticamente não, aí era uma segunda casa que nós tínhamos. Aquele chão ali foi a minha casa durante muito tempo. Em alguns momentos eu vivi muito mais ali do que dentro da minha própria casa. Eu mesmo, inclusive, isso aqui tem uma relação muito grande conosco. Eu morei 1 ano aqui, quando eu vim de São Borja eu fiquei 1 ano, eu era solteiro, né? E naturalmente aqueles jogadores que eram solteiros, que eram casados e a família estava longe, ficavam aqui. Quando eu cheguei aqui, nada disso tinha. O portão de entrada era aqui, onde está os arcos aqui, ó. Ali era o portão de entrada, era um portão meio com madeira e tela de arame, né? E quando eu cheguei, eu morei na concentração, fiquei 6 meses morando na concentração, até que eu consegui um apartamento. Eu morei na concentração, ali na caverna, como a gente chamava. Chegou a passar ali o Nelinho, o Gerson, o Mauro Cabeça, que foi campeão pelo Guarani de 78, o Balduino também tinha chegado naquele ano, e mais os meninos estavam subindo do Júnior, o Renato, o Bonamigo, o Baidec, o Nestor Simeonato, o Beto Borbolha, tio do Danley, enfim, uma variedade, o tia Joana também morou ali com a gente. E a gente era organizado. E minha vida começou assim. Eu só tive a oportunidade de fazer teste e tudo mais, porque existia a concentração para nós, atletas da base, atletas de 14, 15 anos, morar. Porque se não tivesse onde morar, nem conseguiria sair de Criciúma fazer o teste. A gente era organizado, tinha até a hora do 11h30, meia-noite, a televisão ficava ligada, porque era tudo num cômodo só. Tinha banheiro, tinha os armários todos e as camas. Então a gente tinha umas regrinhas que eram básicas, né? Hora do silêncio, hora de dormir. Tinha horário para a gente chegar aqui, não podia passar da meia-noite. A minha família, as pessoas que eu convivia, todas estavam do pórtico para dentro. Quer dizer, todo o meu convívio diário, de vida social, era dentro do Olímpico. Então o Olímpico era para mim, foi praticamente tudo na minha vida. Nós éramos uma família, né? A gente concentrava aqui mesmo, né? Ali embaixo em cima do vestiário. Então praticamente não, aí era uma segunda casa que nós tínhamos, porque nós jogávamos quase toda hora e praticamente a gente não saía daqui. Então tinha vezes que as nossas famílias tinham que vir aqui com nossos filhos para a gente brincar e curtir nossa família, porque nós não tínhamos tempo de ir em casa, porque
a gente concentrava às vezes na sexta-feira para jogar no domingo. Então não tinha tempo de ir lá e nós tínhamos que descansar. Então a família vinha para cá e a gente não ia em casa. Havia um costume, até hoje ainda tem, alguns clubes ou treinadores que costumavam concentrar os solteiros 2 dias antes, 1 dia a mais antes dos casados. Então durante muito tempo em que fui profissional, eu concentrei às vezes só com o tio Silvio, que era o guardião da concentração, para que não fizesse algo que pudesse atrapalhar no rendimento do jogo, mas eu sempre fui muito comportado. Mas na verdade que eu casei com 28 anos, né? Para um jogador de futebol acaba sendo tarde, porque se casa muito menino, né? Mas lá pelas tantas, depois da relação já de jogadores, tinha o meu nome lá, Roger, 2 dias antes, concentrado. Não era o local, não era a acomodação que fazia, não. Nós tínhamos sempre o clube como primeiro plano. Não, eu quero ganhar, não, o Grêmio quer ganhar. Esse era o sentimento que tinha todos os jogadores, né? Isso é que é legal. Até a pé nós iremos para o que der. Ele falava muito da concentração do Grêmio e dos métodos do Foguinho, tá? Do trabalho do Foguinho, mas o que mais me chamava a atenção é que o Foguinho dava café da manhã, ovo frito, batata frita, salsichão, queijo, salame, pão, ovo. Meu Deus do céu, era isso que eu queria. Tá? Era isso. Então, pela primeira vez, quando ele me concentrou, o Foguinho me concentrou, né, eu só pensava naquilo do café da manhã. Né? E ali foi estava se transformando, mas eu nunca acreditava que podia chegar a um patamar de ser titular nem nada, né? Mas aquilo ali estava bom para mim. Era engraçado porque a concentração era um salão onde nós tínhamos a televisão e a gente jogava carta, brincava, né? E tinha o salão que era a concentração propriamente dito, onde era dividido por cortinas. E eu com essa minha voz mais forte assim, né, e gostava muito, acompanhava as rádios, gostava de imitar, eu tinha assim uma paixão pelo rádio, para mostrar que depois eu me tornei radialista. E automaticamente o Antônio Augusto, que faleceu há pouco tempo, gremista fanático, tinha o programa Plantão para sempre Manlec Toshiba. E às 11 da noite ele entrava com o plantão. Né? E o Anchieta, que hoje é cantor, né, que nós disputávamos posição, e eu substituí o Anchieta em 77, nos grandes momentos dessa conquista, ele estava treinando para cantor. E o Anchieta, que é uma pessoa sensacional, um ser humano espetacular, tinha um rádio daqueles grandes de técnica, que vocês conhecem muito bem, né, e um microfone sem fio. Conversando com o Anchieta, perguntei se eu falasse no microfone, saía no rádio, que nós poderíamos fazer um programa às 11 da noite, quando apagava as luzes da concentração, que todo mundo era obrigado a dormir. Essa frase é forte, obrigado. Agora eu entro. Eu vou contar essa história. Eu me acordo, vi de manhã uma gritaria e pega, não sei o quê. E tinha um goleiro, o Henrique, tinha 2 metros de altura, estava pegando babá pelo pescoço. Agora tu conta por quê. Não era o babá, não era o Henrique? Era o Henrique, sim. Foi com o Henrique que eu terminei. O babá tirou a... Não vou falar isso aqui, fala tu. As camas eram uma do lado da outra, mas o babá era tão ingênuo que ele sabia que a cama dele era do lado do João. O que o João fez? Foi para uma cama além. E o babá veio e deitou na cama dele, do lado dele, que era a cama do Henrique, o goleirão brabo. Sai da minha cama. Não saio, a cama é minha. Sai da minha cama. A cama é minha, eu sou do lado do João. Ah, tu não vai sair? Tirou ele, jogou ele por cima lá para o outro lado.
E foi uma gritaria, né? E esse baixinho ia dar risada. Não, Tu que preparasse para ele. O negócio é assim. Fosse dormir, passasse por uma cama para deixar ele na cama do Henrique. Eu sei, mas tu tá meio esquecido, a gente também. Não, tô velho. Tá meio esquecido, tá entendendo? E eu entrei com um programa, um plantão para sempre, Moleque Toshio, plantão esportivo, né, às 11 da noite. Aquele silêncio, todo mundo sabia. O único jogador que não sabia era o Ladinho. Tá? E às 11 da noite eu entrei com o programa, o Anchieta de um lado, eu do outro, falando. Fiz o panorama nacional no Maracanã, Fluminense tanto, Flamengo 0. Ao voltar para Porto Alegre e analisar o jogo do Grêmio anterior, com a presença do Ladinho na lateral esquerda, eu fiz análise de jogador, Eurico, o Anchieta, o Oberdan, e quando cheguei no Ladinho, eu comecei a criticá-lo. Mas eu não sei como é que esse atleta joga no Grêmio, ele não tem condições de jogar no Grêmio, não sabe apoiar, não sabe, deve ter um grande padrinho. Aí o Ladinho veio com aquela vozinha fininha, agredindo o Antônio Augusto, e tivemos que acender as luzes, terminar com o programa, e naturalmente foi um riso só, porque o Ladinho estava acreditando que o Antônio Augusto que estava criticando. Mas a história que contam é que em algumas noites lá apareciam andando pela superior do estádio uma mulher vestindo um vestido todo branco. A mais, e todo mundo pergunta, é a mulher de branco, que óbvio que existe, né? Tomara que ela vá junto quando o Olímpico descer, ela desça junto, desapareça. E é que todo mundo fala que, e nós que morávamos lá, nós tínhamos que passar pelo andar de cima, né? Pela parte superior do estádio, em torno de uns 150 metros, 200 metros pelas cadeiras, né? Que era onde a gente entrava no pórtico até a concentração dos meninos, que era do outro lado. E eu lembro que 90% das vezes eu passei de olho fechado, de medo da mulher de branco que pudesse vir, que ela, diz a lenda que ela existe e que inclusive alguns dos guardas do clube, dos seguranças, esses que fazem a ronda à noite, já viram ela. Então eu, como eu não queria ver, eu passava e cansei de me machucar e de raspar e rasgar a perna e tudo mais naquelas cadeiras de ferro, porque eu passava correndo, voando, né, de olho fechado para não ver mulheres, porque às vezes a gente chegava da escola 11h30, meia-noite e tal, e tudo escuro, então não existia luz na parte de cima, porque as luzes do estádio só em dia de jogo.
que nós tínhamos contato direto com o torcedor. Nós distribuímos os convites que nós recebíamos para passar ou aos familiares ou aos amigos, que nós tínhamos uma cota, ou de camisas também. Então a gente tinha uma relação com o torcedor muito grande, muito próxima, e isso era fundamental. Às vezes nós recebíamos o torcedor aqui nessa entrada, lá em cima nós ficávamos na concentração, cumprimentando, abanando, se relacionando, portanto, com o torcedor. Ele nos conhecia e nós entendíamos o torcedor, e isso era muito importante para a grandeza do Grêmio. E eu me lembro que em 1976, 75 para 76, surge a Culiguei, né? Uma torcida que eu tive um carinho muito grande, né? Porque naquele momento, tu tem 25 anos, tu tá longe da família, tu tá carente, nós somos jogadores de futebol profissional, treinamos para aquilo, estudamos tudo isso aí, mas na verdade nós somos humanos, nós somos carentes também, como qualquer outra pessoa. E essa torcida me abraça, né, dentro do campo, nas jogadas que eu fazia. Então eu fazia o gol e ia lá vibrar com eles. Aí chegava no vestiário e existia a encarnação dos jogadores, né? Pá, aí, pá, não sei o quê, pá. Mas era simplesmente uma troca de carinho mesmo, de amor, assim, ó. Eles me abraçam e eu abraço eles, entendeu? Até no livro deles tem a frase minha ali que eu achava assim sensacional. Quer dizer, a gente concentrava ali e você sentia aquela vibração antes do jogo. Antes de entrar em campo, a gente já sentia aquela angústia de querer entrar antes de começar o jogo. Você queria estar dentro de campo para dar. Você via o carinho, você via a força do torcedor gremista. A verdade é que a construção do jogo, como a gente concentrava embaixo da arquibancada, muito cedo a gente já começava a ver a movimentação para o jogo. Com a experiência ao longo do tempo, tu conseguia até mais ou menos prever o público que viria pelaquela movimentação que começava. O jogo 4 horas da tarde, o jogo 10 horas da noite, que começava de acordo com o jogo. O número de pessoas que passavam era muito próximo, tinha uma sacada, a gente saía ali, tomava chimarrão. Sentia qual era o anseio do torcedor muito de perto, e isso aconteceu ao longo do dia. E eu sentia junto, como todos os outros torcedores, né? A frustração de uma derrota, a frustração de não ter um resultado como a gente gostaria, a frustração de jogar bem, jogar melhor, merecer e não conseguir o resultado. Então, quando você tem tudo isso, né? Você tem isso na sua memória, você tem isso no dia a dia da tua vida, no dia a dia mesmo, né? Como é que eu poderia ser diferente em campo?
assim, tu sente que tem, sabe, eu não sei te explicar, mas uma coisa forte, sabe, os deuses do futebol, né? Tu sente, sabe, tu sente uma energia forte quando tu entra. Eu sempre que entro aí dentro, que eu vou no vestiário, que a gente jogava aí, nosso veterano, eu sentia aquela energia forte, parece que tem alguém me olhando nos cantinhos, alguém me aplaudindo, alguém, vamos lá, sabe, aquela energia forte, né? O Grêmio campeão do mundo não fazia tanto efeito assim como a outra. Nada pode ser maior. Essa matou a pau. Essa frase, esse slogan ali acho que foi o grande achado. Nada pode ser maior. Nada mesmo. Aquele sentimento de perda, aquele sentimento que, conforme eu disse, que nós ajudamos a construir o Olímpico, de repente não tem mais. Claro, mas isso aí, pelo menos na minha cabeça, assim, isso aí faz parte da vida. Isso vai deixar saudade a todo mundo, pelos momentos que nós passamos aqui, que o torcedor passou, a história do Grêmio está aqui. Uma vez me perguntaram se eu me sentia muito triste por deixar o Olímpico. Como é que uma pessoa que fica mais de 40 anos dentro daqui, porque o meu carro, eu moro aqui perto, o meu carro, se eu acho que deixar ele, sair da garagem, deixar ele, é capaz de vir aqui, é o natural, sem que eu dirija. Mas também tem a tristeza de deixar uma casa, mas a alegria de ir para uma casa nova. Né? Tem que, isso tudo é crescimento e eu fico pensando nos estágios de crescimento do Grêmio. Mas passou, enfim, já está decidido, não vai ter mais Olímpico. E eu tenho que colocar na cabeça que o Olímpico morreu. E não adianta, eu vou ter lembrança, como tem do meu pai, da minha mãe, vou ter boas lembranças do Estádio Olímpico, só que não vai ter mais Olímpico. Pô, tô com um Olímpico nas minhas costas aqui, não tem como. Ainda é muito presente na minha vida, na vida do torcedor gremista. E logo ele vai ser implodido, mas vai ficar na memória, nas fotos, nas recordações. Nada vai apagar tudo que a gente passou aqui dentro. Muitos finais de semana, né, passei ali dentro, mesmo sem ter treinamento, a ligação é tão forte que quando tu tá de férias ou depois que eu deixei o Grêmio para jogar em outro lugar, que tu vem a Porto Alegre, se eu me desligava e meu carro estava se dirigindo para o Estádio Olímpico, tal, era o automatismo, né, de tanto tempo fazendo. É você voltar e ver todo o filme, né, de toda a sua trajetória aqui dentro, das grandes alegrias. Tristeza foram poucas, né, porque eu atuei como atleta no Grêmio durante 6 anos e meio, conquistei 10 títulos dentro do Grêmio, né? Em 6 anos e meio, então foram muito mais alegrias do que tristeza, né? Me criei aqui dentro, grandes amigos, tem um baixinho aqui, é um deles. Eu consegui aqui dentro do profissionalismo de jogadores, muitos de diretores também. Fui jogador aí, fui treinador aí, fui diretor de futebol aí, fui atleta laureado aí e encerrei aí. Quer dizer, então, tudo que de bom aconteceu para mim, mesmo o encerramento da minha carreira, foi um encerramento consciente. Eu, de vez em quando, sento em casa e começo a relembrar toda a minha passagem no Grêmio. É o Estádio Olímpico que está... É a imagem do Estádio Olímpico, né, dos jogos,
E o Estádio Olímpico é a minha vida, né? E hoje eu entro aqui e me dá uma tristeza, né? Eu acho que é o sentimento de todos, né, que passaram por aqui. Eu não acredito aqui, ó, ali tá a igrejinha ali, a igrejinha era a nossa churrasqueira. Aqui era a pracinha onde eu brincava com meus filhos. Ali era a nossa concentração, onde nós ficava olhando, tá entendendo? Ali era o nosso restaurante. Aqui era uma cancha de bolão. Ali onde é que está a grama de bolão. Tá? Não tinha. Depois o Flávio Albino fez esse ginásio. Quer dizer, aqui tinha um portão, só um portão para nós entrar. Quer dizer, era uma família, uma coisa, né? Realmente para mim isso aqui vai ficar sempre na memória, não adianta, né? Uma tristeza muito grande. Estou contente que vocês tenham me convidado para vir aqui. Hoje eu ainda consigo ver alguma coisa, né, do nosso Grêmio, mas vai dar muita saudade. Mas a minha vida aqui dentro do Rio Grande do Sul está totalmente aqui dentro, porque foram muitos títulos que nós conseguimos, e o carinho que eu tenho hoje com o torcedor do Grêmio, e particularmente com o Rio Grande do Sul, passa tudo por causa do Olímpico, das conquistas que nós tivemos. Isso aí não está gravado na minha memória, está aí, nós não vamos estar aqui mais e vai estar na história do Grêmio. A imagem que me vem assim não é uma imagem no plano do campo, por que me parece, é a imagem num plano aéreo. Talvez muito motivado pelos momentos que a gente conquistou títulos fora e tu retornava para Porto Alegre de avião e o piloto sempre dava uma desviadinha de rota para passar por cima do Olímpico para ver a movimentação das pessoas em torno do estádio. A minha vida toda esteve aí dentro. Eu lamento o dia que isso ia acabar. Porque aqui está toda a nossa história, né? Está toda a nossa vida. Isso aí não. Esse templo, para nós é um templo isso. O Olímpico para mim é minha vida. É o nosso templo. É onde toda a nossa juventude, a minha, do João, ficou aqui dentro. Vai ficar aqui dentro. Então, e o Grêmio? As pessoas dizem que o clube é sempre a segunda pele, não, a minha é a primeira mesmo. O Grêmio para mim é a minha primeira pele, né? Embora seja desmanchado um dia, esse local aqui vai dizer muito para nós. Vai vir do fundo da alma, do coração, da cabeça, da inteligência, tudo nós conseguimos aí. E hoje eu volto ao Estádio Olímpico, com sentimento de tristeza, de dor. Ronaldinho para cobrança. Na memória, Paulo Nunes. Quem pensava que isso aqui fosse